a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, esse é o podcast do NBA das Minas. Esse é o terceiro episódio do LBF das Minas, série em que receberemos exclusivamente as atletas das equipes da LBF, a Liga de Basquete Feminino, buscando dar mais visibilidade e mais voz às mulheres do nosso basquete. Está no ar o LBF das Minas. Eu sou a Paola e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nas nossas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, e pelo Instagram, @NBA das Minas Pod. Nessas redes sociais, vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, do NBB, da LBF e da WNBA. E temos um lembrete importante. Acessando o nosso cupom, você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há tanto tempo lá no site da Monza Imports, @ImportsMonza no Twitter. E, como sempre, estou aqui, acho que já são uns 20 episódios no total, com a minha parceira de sempre, a dona de um zoológico, que hoje, inclusive, quem está ouvindo a gente, saiu num vídeo da NBA, então todo mundo vai lá dar um biscoito para ela, merecido. Boa noite, Nádia, como é que você tá? Meu cachorro já tá latindo, saindo na NBA Brasil, olha que famosa. Daqui a pouco todo mundo dá autógrafo por aí, né, cobrando pra isso. Daqui a pouco você vai ter que me pagar pra fazer podcast com você, Paula. Eita, que isso? Não. Influência. Eu sou influencer agora. Eita, já tá enrolando a língua. Influência agora, diz que. Mais um episódio, eu acho que já passamos de 20 episódios juntas, né, falando sobre o basquete nacional. E é isso, a nossa convidada de hoje tá cheirando a leite ainda, né? Segunda temporada só na LBF, vamos conversar bastante. Pois é, então seja muito bem-vinda ao NBA das Minas, Rai. E pra gente começar com o pé direito, pode começar se apresentando pro pessoal e contando como é que nasceu o seu amor pela bola laranja. Oi, pessoal. Então, meu nome é Rayane, mas todo mundo pode me chamar de Rai. Tenho 24 anos, sou carioca da gema. E, como vocês falaram, meu segundo aninho na LBF. E vamos lá. Meu amor pelo basquete começou... Eu era bem novinha, eu tinha 12 aninhos. Minha família sempre esteve envolvida com esporte e sempre teve essa relação de ter afazeres para ficar menos sozinha em casa de bobeira, né? Para quem não sabe, eu moro numa comunidade aqui no Rio de Janeiro chamada Comunidade da Mangueira, na zona norte do Rio. E desde o início eu fiz parte do projeto da Vila Olímpica da Mangueira, a qual meu avô ele foi um dos fundadores da Vila Olímpica. Então, essa relação com a Vila Olímpica, a comunidade, foi sempre forte comigo. Passei por vários esportes, né? Natação, atletismo, capoeira. E até um dia que minha mãe foi trocar o meu turno escolar, né? Eu estudava de tarde, ela passou para de manhã. E ela falou assim, Rai, você tem que fazer alguma coisa para não ficar de bobeira em casa na parte da tarde. Mãe, vamos lá, vamos testar outra coisa. Porque até então eu tinha feito ginástica rítmica, mas por algumas coisinhas assim não me adaptei muito bem. E aí um vizinho nosso foi, poxa, passa lá na área 3, tá no basquete, tá precisando de menina. E aí eu saí da escola com a minha mãe, a gente passou na Vila Olímpica, e a professora estava dando aula no momento, né? E aí eu fiquei olhando um maior tempão, aí ela passou, e aí, tudo bem? Me chamou e tal, aparece aí amanhã para você jogar, treinar, ver se você gosta. Eu falei, tá bom. Aí minha mãe me levou no dia seguinte, e foi tipo amor à primeira vista, né? Porque as meninas do time me receberam muito bem, eu gostei, achei desafiante, diferente do que eu já tinha praticado, e fui ficando. E aí eu lembro que foi em 2009, né, que eu tinha 12 anos, passado alguns meses, a minha mãe faleceu. E aí eu repensei muito, né, sobre o que eu vou fazer agora, né. Nova, já tinha perdido minhas avós, aí perdi minha mãe, e eu fiquei naquela do que eu ia fazer.
E os professores da Vila Olímpica, as meninas da minha equipe, minha própria família me incentivou a continuar no basquete. E eu sou muito grata a ele, porque foi a partir disso que eu consegui sair de um dos momentos mais difíceis da minha vida, né? E fui crescendo, evoluindo, os professores sempre me ajudaram, me incentivaram, usando o basquete para não deixar eu me entristecer e não me abater tanto com a minha perda, que foi gigante, né? Eu cheguei a ter os momentos de depressão, crise de ansiedade, e eu sou muito grata ao basquete por ter me ajudado a superar isso, porque foi essencial. E aí eu fui passando pelas categorias de base, seleções cariocas, né, para jogar o brasileiro de seleções. Cheguei a ser convocada para uma seleção brasileira sub-17. E fui caminhando até chegar 2019, que foi o ano mais decisivo para mim, né? Porque até então eu estava parando de sonhar com um profissional pelas questões do meu estado, né, com relação ao basquete feminino. E aí, em 2019, a Sodier Doces, LSB, vem com a proposta de reavivar o basquete feminino no nosso estado, criando uma equipe feminina de basquete feminino, dando prioridade, né, para as meninas que são do estado e que não tiveram a oportunidade de continuar com o sonho de jogar profissionalmente. Nossa, que apresentação. Apresentação maravilhosa, né, Carol? Que isso? Eu só ia falar uma coisa que ela falou da LSB. A LSB tem uma das camisas mais bonitas da LBF, né, Paola? A preta com dourado é muito linda. Inclusive aqui a gente pede camisas, tá? A gente não tem vergonha, a gente pede mesmo. Todo mundo fala desse uniforme. Cara de pau aqui não tem, filtro também não tem, mas começou já se apresentando muito bem e a gente vai voltar a falar de vários tópicos que você citou aí. Mas é isso, né? O esporte, o basquete salva vidas. Inclusive a Carol falou isso hoje também, então só para reafirmar. Mas como você falou e a Carol falou, essa foi a sua segunda temporada na LBF e ambas foram pelo Sodier, como você falou, pelo LSB. Inclusive é legal a gente citar que na primeira vitória da equipe na história da competição, porque o LSB também é uma equipe super jovenzinha, você foi eleita MVP da partida. E aí nessa temporada de 2021, o LSB ficou em 5º lugar na temporada regular e nos playoffs perdeu de 2-1 do Veracruz nas quartas de final. A gente perguntou para a Cacá, também perguntou para a Karen o que elas achavam daquela opinião quase unânime de que essa foi a edição mais equilibrada, mais disputada da LBF. Então a gente quer a sua visão sobre isso e sobre o que faltou para a tua equipe um pouco mais para frente, né, nos playoffs. Eu tenho que concordar com elas. Então, 2019 foi um ano para a gente entrar, ver como é que era, se apresentar, as pessoas verem e saberem que tinha meninas no Rio que queriam um espaço para seguir o sonho delas no basquete feminino. Então, foi até surpresa para a gente de ter conseguido ganhar 3 jogos, né? Porque a gente até então achou que ia levar um pau de todo mundo. Mas fomos felizes e conseguimos alcançar algumas vitórias. E, consequentemente, do trabalho da equipe, eu consegui levar um MVP, né? Um troféu de MVP. Eu acho que é pequeno diante de tudo que a gente conseguiu em 2009, que surpreendeu não só as pessoas, mas também a gente. E em 2021... com uma equipe também que passou por algumas mudanças, ficou para mim um gostinho que podia ter conseguido um pouquinho mais. Eu concordo que foi, eu acho que uma das LBFs mais equilibradas. No início, acho que durante toda a competição você não olhava como um favorito, tipo assim, de cara esse vai ser o campeão. Na minha visão não tinha isso. E à medida que a gente foi jogando, foi ganhando jogos, foi ganhando confiança, o time foi se entrosando, nossa energia, ver muitas pessoas apoiando o nosso trabalho, nossa equipe, e até dentro, internamente da comissão, as meninas, todo o staff, nossa, foi bem marcante para mim. E nosso playoff foi com o Veracruz, que é uma das equipes para mim mais qualificada tecnicamente, taticamente, né? A gente tem ali várias jogadoras que, nossa, eu jogando contra, eu fiquei, tipo, parei e falei, nossa, eu joguei contra a Tássia, eu joguei contra... Nossa, eu fiquei, tipo assim, gente, eu vi esse time na televisão, eu tô jogando contra elas, tipo assim, de igual, sabe? E eu acho que foi detalhe, sabe? Elas são uma equipe muito forte, muito técnica, entrosadas,
E eu acho que faltou alguns detalhes para a gente saber administrar o placar em algumas situações, porque, se eu não me engano, a gente ganhou o primeiro. Isso, a gente ganhou o primeiro. O segundo a gente perdeu, mas conseguimos recuperar no terceiro quarto, se eu não me engano. E aí, o último quarto, faltou perna, faltou aquele gás, porque elas abriram o placar e a gente teve que correr atrás. E aconteceu para mim o mesmo no terceiro jogo. Então, foi detalhes que eu acho que a gente vai conseguir ter esses detalhes assim, né, de acordo com nosso amadurecimento. Como vocês falaram aí, nós somos uma equipe muito jovem ainda, mas que eu acho que teve uma evolução muito grande durante essa competição de 2021. Surpreendeu a gente também nesse quesito. Então, acho que foram alguns detalhes que poderiam ter elevado o jogo a um nível maior, sabe? Antes da gente passar para o próximo tópico, eu só queria concordar com a Paola no caso. O basquete realmente mexe com estruturas, né? Você falou do negócio da NBA Brasil. O basquete me deu tudo que eu tenho hoje, mas não vou adentrar muito no assunto, porque a gente está querendo falar da RAI, não de mim. O LSB foi um time muito querido pelos fãs durante toda a competição. É um dos que jogou muito coletivamente, mesmo dependendo de isos, sendo dinâmico e veloz. E fora de quadro, a gente percebeu que o clima nos vestiários era dos melhores. Conta pra gente como foi a convivência com as suas companheiras nessa temporada. E, claro, alguma história divertida, alguma resenha entre vocês, se tiver. Ainda mais em um contexto tão duro que a gente está vivendo atualmente. E falando de você especificamente, o que você quer ver melhorar no seu jogo para a próxima temporada e quais seus objetivos e sonhos? Você tá falando do vestiário, tá querendo me dar uma crise de riso. Porque... Já vai começar assim? Vai, pode rir. Porque, assim, a maior parte do time, né, a gente se conhece desde novinhas, porque a gente teve a mesma base, né, que foi na Vila Olímpica da Mangueira. Eu, Maiara, Tainá, Ribeiro, Maria. Nós jogamos juntas com 13, 14, 15, 17 anos. Então, a gente já se conhece há bastante tempo. E as meninas que chegaram que também vieram para a equipe se entrosaram. Então, nossa, eles fazem muita bagunça, vocês não têm noção. Assim, tem a Ana, né, que faz a mídia da equipe, e eles ficavam com vergonha, porque a gente sabia que se a gente desse bobeira, ela ia filmar alguma coisa e botar na internet, então a gente ficava com vergonha. Então, o vestiário era um momento para a gente dar nossa risada, fazer as palhaçadas. No treino também rolava, mas tipo, com certo, né, equilíbrio, né, porque a gente tem que trabalhar com seriedade, mas no vestiário é muito engraçado. Uma situação que eu vou contar é minha, né, que eu não vou explanar as amigas. Acabou um jogo, eu não vou me lembrar qual, mas eu sei que foi em casa, lá em Mesquita, ganhamos o jogo. E aí, estávamos no vestiário, né, tipo, alguns tomando banho, trocando de roupa e tal. E aí, a gente tem umas frases, assim, de efeito e tal. E aí, uma começou a falar e gerou uma risada muito aleatória. Só que eu tava rindo tanto, que me deu cãibra no abdômen. E aí eu comecei a chorar, mas rir ao mesmo tempo. E as meninas começavam, Raiane, você tá chorando, você tá rindo. Uma gritaria e todo mundo rindo e eu chorando e eu não conseguia falar. E aí estava trocando de roupa, né? Aí, por fim, jogaram a toalha em cima de mim e foram chamar o preparador físico para me acalmar e tentar resolver a questão da câimbra, né? Porque eu nunca tinha tido câimbra no abdômen. Aí, enfim, mas foi uma correria e eu não conseguia parar de rir e chorar ao mesmo tempo. Então, quando eu consegui parar de chorar e parar de rir e a câimbra diminuir, que eu fui contar o que tinha acontecido, né? Não posso contar o que a gente estava conversando, né? Para não expor nas amigas, mas foi uma situação muito hilária, porque eu nunca tinha tido câimbra no abdômen. E a vergonha de cair no meio do vestiário, né? Mas essa foi uma das partes mais engraçadas. Fora as brincadeiras, zoação, risadas. Gente, eu tô aqui nervosa, porque eu quero falar algumas coisas, mas eu tô com medo de explanar as meninas. Pode explanar, que a gente gosta de fofoca. A gente gosta de fofoca edificando a nossa vida, né, Carol? Então, conta o que você quiser aí. Elas vão entender. Porque a gente, assim, nós somos novos, né?
eu já tenho 24, mas tem mais ou 3 menos. Mas eu falo, gente, eu perco toda a minha maturidade perto de vocês, porque a gente zoa muito uma outra. Dá tapa, aperta tipo, dá um tapa no ombro de um lado e se esconde do outro. Tipo assim, coisa bem de criança, sabe? Mas é uma zoação eterna. Eu e a Mayara, então, não dá certo. Eu falo que eu tenho que ficar longe da Mayara, porque eu olho pra Mayara e já dá vontade de rir. E aí a gente começa a dar uma crise de riso, aí meu técnico fala, o que tá acontecendo, gente? Ah, elas são malucas. Mas é TikTok pra lá e pra cá. É muito engraçado. Teve uma situação também, agora eu lembrei, da americana, né? A Kill Daniels. Nem todas falam inglês, né? Pouquíssimas falavam. Eu arranho alguma coisa. Tinha a Júlia, que sabia falar. Mas a Jessie, que é francesa, né? Também falava inglês. E o resto ia arranhando. E aqui eu também sempre tentava arranhar no português. E aí teve um jogo, todos os jogos basicamente, mas depois que a Mayara contou, a gente começou a prestar atenção. A Mayara não fala inglês. E aí teve uma situação da Kill, que ela fez uma jogada e deu a falta, e aí ela ficou estressada, né? Ela, Eita, que eu acho que a fofoca não tá querendo ser contada. Eu tô querendo falar aí, Paola. Aí não foi, ela ficou nervosa e não foi falta, não. Ficou lá, não falta. Aí a Mayra foi correndo perto dela, falou alguma coisa e ela começou a rir. Aí passou, né? Aí quando a gente saiu pro vestiário de novo, a gente, o que tava falando, Mayara? Pra aqui, o que a gente não tava entendendo? Ela, menina, não falei nada não, você tava lá concordando com ela, pra nego achar que eu tava falando inglês mesmo. Eu falei, menina, tu não sabe falar? Não, tá falando. Good job, tá ótimo, good job, segue, go girl, que não sei o quê. Eu falei, tu sabe o que tá falando? Ela, não, mas ela entendeu e tá tudo ótimo. Eu falei, meu Deus, cara. Ela, menina, quem tá de fora não entende, tá achando que eu tô falando inglês, mas eu tô lá só batendo na mão dela e vamos. E é assim, a gente é desse nível. Não tá nem aí, vai falando e tá ótimo. E ela entendia tudo, isso que era pior. Mas é umas coisinhas assim, é que eu não posso falar. Mas eu já gostei, eu já imaginei como é que é o clima. Eu sinto que eu e a Carol, a gente se daria muito bem com vocês todas aí. Acho que a gente é bem do mesmo tipo, né, Carol? Eu acho que ia dar problema pras coitadas. Não ia conseguir jogar com o nível de patifaria que a gente é, viu, querida? Olha, vocês iam rir muito. O treino todo, vocês iam olhar pra nós e falar, essas meninas são doidas, gente. Vocês iam rir muito da gente, porque a gente é muito boba. Mas a gente tá melhorando e tá querendo amadurecer. Eu e a Paola é do mesmo jeito. Essa do mesmo conclusão. jeito. Eu falando bobagem o tempo todo. A Paola fica, ai, Carol, sério, não sei de onde você tira certas coisas. Paola, nem eu. A minha cabeça roda e chega nesse ponto. Mas é bom ser assim, eu acho que é muito bom rir, mas assim, gostei da sua conclusão. Mas também não pode perder essa leveza toda, viu? Sim, não podemos. Igual eu falei, é nossa essência, a gente não pode perder a nossa essência. Exato. Mas eu vou ler mais um pouquinho, ficar um pouquinho mais séria, às vezes é bom. Porque a gente ri muito. Concordo, tem que achar o meio termo. E aí você falou tanto das zoeiras que acho que você até esqueceu o resto que a Carol perguntou. Eu tô sentindo que você tá só querendo rir, né? Não, eu lembrei dos meus objetivos, não esqueci não. Lembrou. Então, sobre a questão de objetivos pessoais, né? Eu acho que, nesse ano, um dos meus objetivos era me desafiar nessa questão da confiança, né? Porque foram trabalhos diferentes de 2019 para 2021, porque a gente teve até mudança de técnico e tal. Então, eu acho que um queria cadenciar mais o jogo, e agora ele deixa muito mais livre, muito mais desafiante para você ir com confiança, sabendo que a sua equipe também confia em você e que ela vai estar ali para, se dar certo e errado, ela vai estar ali. Então, eu botei para mim que esse ano eu seria mais ousada em alguns aspectos meus de jogo e que ficou faltando, acho que muito a questão dos meus arremessos de quadra, que é uma coisa que eu estou planejando para a próxima temporada. Então, acho que é trabalhar essa confiança, tanto no ataque quanto na defesa. Acho que na defesa eu consegui me soltar muito mais mesmo. Mas no ataque eu queria ter mais confiança e trabalhar tecnicamente o meu chute, né? Principalmente dos 3, que é uma das coisas que eu quase não faço, se eu olhar assim estatisticamente. Então, trabalhar o chute,
melhorar a finalização. Eu acho que são dos principais objetivos para a próxima temporada. E acho que a visão de quadra, acho que isso vai acontecer conforme a gente treina, a gente joga, que é uma coisa que não tem como sair do papel de objetivo, sabe? Ela está sempre ali. É engraçado que você falou de chute de 3, mas se o pessoal dar uma fuçadinha no teu Instagram, vai ver ali um vídeo que você gravou, acho que faz um tempinho, umas semanas, que você fez no meio da quadra, hein? Então... Não é? Isso é outra coisa. Sim, sempre. Então já Eu tá... e a França, a gente sempre disputa. Quase toda semana, 3 vezes na semana, a gente fala que é o teste da dignidade, né? Olha só, então tá digna. É isso que eu ia falar. Aí acertou, tipo, em 3 tentativas acertou, a dignidade já vai para 100%. Você conta maior as tentativas, menor a dignidade. Então, naquela semana que eu filmei, foi bem legal, porque foi na 3ª, se não me engano, tentativa. Aí eu falei, nossa, esse tem que postar, porque deu certo. Deu muita dignidade. Então, eu gostei da tua resposta e acho que são ótimos objetivos e bem, assim, realistas, bem atingíveis, né, conforme você vai trabalhando. E aí, agora a gente vai tocar num tópico que você começou falando dele e é muito importante. Você se formou no Instituto Mangueira do Futuro e, como você mesma disse, você é cria da Mangueira. Sua família tem raízes dessa comunidade, na Vila Olímpica. Você falou que seu avô foi um dos fundadores. Você, inclusive, postou no Instagram esses dias uma foto na Vila Olímpica da Mangueira, competindo pelo Estadual Carioca Feminino. E você disse que o basquete te salvou, te fez superar, vencer muitos obstáculos. Você falou aqui da sua mãe, como você lidou com vários problemas depois da morte da sua mãe, infelizmente. A gente sabe que a realidade de muitos atletas, desde o comecinho, é de muita dificuldade, de falta de apoio. É incrível a gente ver um projeto que tenha feito uma diferença tão positiva na tua vida. Então, a gente queria que você comentasse mais a respeito do Instituto, de como foi essa sua formação ali, o que você fazia, o que você recebeu de formação e como é que te ajudou na tua vida e na tua carreira, né? Que agora posso dizer que você conseguiu. Sim. Nossa, como você falou, né? Eu tenho um apego sentimental muito grande já pela Mangueira, por essa questão de ser cria da comunidade, minha família ter raízes nessa comunidade, num projeto social, que a Vila Olímpica é um projeto social, que foi feito para a comunidade, que hoje, nossa, ele ajuda milhares de pessoas, de famílias, não só da comunidade da Mangueira, porque, por exemplo, a Tainá, a França, são meninas que vêm da Zona Oeste, e a comunidade, e aqui a Vila Olímpica faz parte da Zona Norte, então elas vinham de longe treinar, sabe? Para você ver a dimensão que a Vila Olímpica tem. Hoje ela é um centro de referência esportivo e social, e eu aprendi muita coisa ali dentro, tanto dos professores que passavam para mim, quanto da minha visão com o Instituto. Então, ali a gente teve um suporte muito legal na base, com psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, esse intercâmbio com outras modalidades, porque houve momentos que nosso treino físico, assim como exemplo, a gente fazia com atletismo, com essa parte de coordenação, de velocidade. Então, a gente tinha esse intercâmbio com outras modalidades para agregar no basquete, né? Porque se interligava. Então, além dessa conexão familiar, né, com a comunidade, foi uma conexão também de vida, pela situação que eu passei e por todo o suporte que eu tive durante e após isso, né? Eu sou muito grata aos técnicos, que eu nunca vou esquecer, a Ellen Rosa, o Guilherme Voz, Agostinho de Almeida, Ivan Salles, o Alexandre, preparador físico. São todas pessoas que seria até injusta eu citar o nome de cada um, né? Mas já falei alguns, né? O Paulinho. Então, foram profissionais que fizeram mais do que a profissão, vou dizer assim, né? Porque eles poderiam estar ali dando treino e acabou, mas tinha uma preocupação com tá estudando, tá indo bem na escola, tá indo bem em casa, tá precisando de alguma coisa, o que a gente pode ajudar? Sempre teve essa preocupação, não só comigo, como com todos, sabe? Isso foi muito importante. Você citou no início, né, que essa questão do esporte abriu portas para você, e abriu portas para mim, porque logo no meu 2º ano de basquete, eu ganhei bolsa para estudar em colégio particular, desde o ensino médio e no ensino superior também, porque hoje eu sou formada em enfermagem, né, me formei em 2019,
e com bolsa integral de estudos por causa do basquete, porque eu jogava pela faculdade também. Então, toda uma situação de ganho que eu tive, em cima da perda também que eu tive, gerada pelo esporte, pelo basquete, num lugar que eu me sinto muito em casa, que é a Vila Olímpica da Mangueira. Então, eu fico imaginando que eu fui salva, eu fui uma de milhares de crianças que estão inseridas ali. E toda vez que eu encontro ela fala isso, cara, se eu puder ajudar uma pessoa, eu vou ficar feliz. Imagine várias. E eu fico imaginando se tivesse uma Vila Olímpica da Mangueira em cada bairro, em cada estado desse Brasil. Quantas crianças que hoje se encontram em situações vulneráveis, em situações ruins, que infelizmente abdicaram da sua vida, de um futuro, de um sonho, sabe? Se elas tivessem essa oportunidade que eu tive, o quão seria a nossa juventude melhor hoje, sabe? Então, eu deixo aqui a minha gratidão pela Vila Olímpica, mas também um alerta de, tipo, os profissionais que estão ali, às vezes eles não são valorizados. Tem profissional que, nossa, dá a vida pelas Vilas Olímpicas, né, pelo seu trabalho. Então, que a gente levasse mais a sério esses locais, como o Estudo da Mangueira é levado a sério, e leva a sério todas as pessoas que participam dali, né? Porque, cara, isso faz parte do futuro. Eu fui parte disso. Eu sou muito grata. Hoje eu sento, quando eu postei aquela foto, eu chorei, porque eu sentei, eu olhei aquela foto e falei, cara, eu tô voltando a jogar na Vila como profissional. O quão forte isso é. Porque há um tempo atrás, eu não me imaginava jogando basquete mais. Um tempo atrás, eu não me imaginava terminando minha faculdade. Um tempo atrás, eu não me imaginava bem. Eu me imaginava totalmente diferente, sabe? Então, postar aquela foto não foi um post aleatório para ganhar like. Foi um post de, tipo, gratidão, um respiro e vambora. Vamos que eu sei que tem menina que olha e fala, cara, se ela conseguiu, eu posso conseguir também. Então, é isso. É muito isso que você falou. Eu mencionei... Nossa, acho que eu gritei agora, berro. Eu mencionei sobre o basquete. Eu não cheguei a jogar basquete e tal, mas o esporte, como eu sempre falo nos episódios que a gente grava, ele apareceu pra mim muito pela influência do meu pai. E o basquete foi uma grande descoberta minha. E hoje a gente se envolve com o basquete criando conteúdo, fazendo jogos, fazendo análises, fazendo podcast, fazendo de tudo um pouco. E o basquete me deu tudo que eu tenho, sabe? Para quem não sabe, eu acho que agora é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Eu trabalhava com outra coisa, mas eu não me sentia bem, não me sentia à vontade. E aí, com a chegada da pandemia, tudo acabou, assim, na minha vida, sabe? Eu não tinha emprego e a minha família depende de mim e eu não tinha nada. A única coisa que eu sabia fazer era falar de esporte. E aí foi quando as coisas foram aparecendo pra mim, quando o NBA das Minas apareceu pra mim. E tudo o que eu tenho hoje, o trabalho que eu tenho hoje, tudo que eu tenho hoje, sabe? Eu devo tudo ao basquete. Foi bem o que eu falei pra Paola e que ela mencionou. E o que você falou agora, se eu puder retribuir, assim, 1% de tudo que eu tenho hoje, que não é muito, mas já é o que me faz estar viva, que eu possa retribuir para o basquete, para que outras pessoas possam ter esse acesso. Porque, assim, é muito difícil estar dentro das quadras, como você falou, e como você ainda vai falar mais pra gente. E a gente também luta muito por um acesso de mulheres fora das quadras, né? Quando a gente faz um recorte de raça, então, é um acesso mínimo, né? Quase inexistente. Então, tudo que eu tenho hoje, o basquete me salvou, sabe? O que você falou, assim, serviu totalmente para o que eu vivo. O basquete me tirou de uma situação em que eu não sei o que seria se não fosse por causa disso, sabe? Então, eu tenho também toda a minha gratidão por tudo que o basquete me deu. Perfeito. Paola, quer falar alguma coisa enquanto eu bebo uma água? Você emocionou. Tem vários assuntos que deixam a Carol emocionadas aí, ó. Um deles é isso, e outro eu vou falar do DeMar DeRozan. Não sei se você conhece, o jogador que... Carol, não chore. Que tava no Toronto Raptors. Ela é apaixonada, ela é mulher dele, ele só não sabe disso. Ai, Paola! É assim, né? A gente faz isso. Ela é mulher dele, ele só não sabe, vai saber.
Mas você falou, Carol, que você tem pouco. Não, você e a Rai tem muito, né? O basquete, assim como o esporte no geral, ele realmente muda vidas em todos os sentidos, né? Fisicamente, socialmente, mentalmente. Então, é muito lindo ver relatos como os de vocês. E, assim, eu fico também muito emocionada porque é uma coisa que a gente ama e que a gente não tem ideia que vai mudar a nossa vida. Então, não é muito pouco, não. É muito, muito mesmo. Me enrolei também aqui. Preciso me beber. É a minha água agora. Voltando porque a gente estava falando, nessa foto que você postou na Mangueira, você também disse a seguinte frase: continuaremos trabalhando para que outras jogadoras persistam nos seus sonhos e que o basquete feminino volte a estar mais presente. Todas sabemos que o esporte ainda permanece em um meio extremamente machista e as dificuldades para mulheres são inúmeras. Falta de patrocínio, investimentos, salários menores, menos espaço nas transmissões. E apesar disso, o basquete feminino brasileiro é muito mais vitorioso e está tentando reencontrar esse caminho de sucesso. Ressaltando aqui que fomos campeãs do PAN em 2019 e tivemos uma excelente participação na AmeriCup desse ano. Infelizmente, o Brasil não teve representante no basquete das Olimpíadas de Tóquio, nem no masculino nem no feminino, e ambas as seleções sub-16 foram eliminadas da AmeriCup. A situação parece cada vez menos promissora e preocupante. Como você vê o futuro do nosso basquete e o que você acha que deve ser feito para que as mulheres persistam nos seus sonhos e voltem a ter mais presença, como você disse? Então, isso foi quando eu vi a situação dos jogos, né, da base, né, tanto feminino quanto masculino, eu me peguei refletindo sobre isso, né? E aí eu lembrei de uma frase, várias frases, né? Porque eu gosto de colecionar frases, né? E me veio uma frase na cabeça, que é: ame o seu processo. Todo mundo fica focado em resultado. Ganhou isso ou perdeu aquilo. Ninguém se preocupa em continuar. As pessoas começam, as pessoas param, mas ninguém fala do processo de continuar, da progressão para isso, sabe? E você amar o seu processo é você estar presente nele, na dor, no suor, na tristeza, na mágoa, na frustração, não só nas coisas boas, sabe? E às vezes o que eu olho e vejo é que falta um pouco disso para tudo. Se tem competições, o Brasil agora voltou a ter essa presença nas competições internacionais, né, depois daquela pausa, né, vamos botar assim, mas ainda continua tendo 1 a 2 semanas de treino antes para a competição. Eu posso estar errada, eu não sei, né, mas eu não consigo ver tendo um acompanhamento dessas atletas da base. Como é que elas estão? Como é que elas estão trabalhando? Elas estão tendo condição de trabalho? Até para elas chegarem na convocação, não cruas, mas já com alguma coisa, sabe? Não ficar convocando uma semana antes, 2 semanas antes de uma competição, ou junta e vai correndo, sabe? Não é assim. Todas as equipes que tiveram uma organização, um planejamento, que tiveram uma base, que tiveram um processo, que cumpriram o seu processo, tiveram êxito na frente, sabe? A gente tem muitos exemplos, assim, não tanto brasileiros, mas acho que internacionais, assim, basicamente. Na NBA a gente vê muito isso, de o quanto essas pessoas trabalham no silêncio e elas conseguem um êxito, e as pessoas, nossa, elas ganharam, foi campeão, teve resultado, mas porque elas amaram o processo delas. Elas viveram o processo delas. Elas não pararam, sabe? Então, tem um novo ciclo agora na presidência da nossa confederação. Temos uma representante feminina na vice-presidente, que é a Paula. Então, eu creio que a mudança pode ocorrer, mas a gente não pode esperar que a mudança ocorra em alguns meses. Existe um processo, existe uma duração de pequeno, médio e longo prazo. As pessoas precisam acreditar nesses processos e trabalharem nesses processos para que haja um resultado. O feito que a seleção feminina conseguiu em 2019, o bom trabalho que elas fizeram agora na American Cup, mesmo não conseguindo a classificação, é uma amostra disso. Elas tiveram uma boa preparação no PAN, sabe? Foi legal ver não só a energia, mas ver todo mundo trabalhando em prol daquilo, acreditando no processo.
todos unidos num objetivo só, sabe? Então, eu acho que para a gente conseguir ver uma melhora no nosso basquete feminino nacional, ver essas meninas da base evoluindo o jogo delas, evoluindo taticamente, tecnicamente, e, querendo ou não, tendo um trabalho melhor para que essas meninas tenham uma boa condição para chegarem à seleção, a gente vai ter resultados, sabe? Às vezes a gente tem muita crítica, mas pouco apoio. E, querendo ou não, o apoio só vem com resultado. A gente tem que ser aberto e sincero para falar isso. Ainda mais hoje em dia, que é muito midiático as coisas. Então, eu acho que agora é hora de a gente sentar, planejar, organizar e acreditar no processo. E o resultado vai vir em algum momento. A gente só não pode se abater com as perdas, com resultados não tão bons. E é isso. Eu acho incrível que você tem só 24 anos. Não parece. Sério, não é, Carol? Igual você com 15 anos, né, Paola? Estamos explorando a menor de idade aqui, coitada, trabalhando à noite. Ela tem 15 anos. Não! Sim, tem sim. Tem só de um lado da cara dela. É porque ela tem rostinho de jovem, sabe? Jovem. Ela deitou no formol quando ela era mais nova e ela parou com esse rostinho dela de 15 anos. Mas olha, é o que falam, que no futuro vão achar que eu sou muito mais jovem do que eu sou. Então é um atrativo, tá? Então pode me Já zoar. estamos no futuro. Nossa, O futuro já tá rolando, Paola. que futuro desgraçado, então. Paola é barrada nos cantos. O pessoal fala, minha querida, quem trouxe essa criança pra cá, gente? Não, pior que Cadê você fala a mãe assim, dessa real. criança? É real, uma vez fui fazer passaporte e aí eu tinha mais de 18 anos, a pessoa pediu minha mãe, meu pai e meu RG. Então, olha assim, a pessoa fina, foi fazer passaporte. Se eu pegar um tipo ônibus daqui pro interior, tá ótimo pra mim hoje. passaporte por causa da gente ter que fugir. Mas, nossa, isso aqui foi em 2014, né? Se bem que o passaporte hoje em dia nosso não vale nada. Na Oi. situação que o país está agora, se quiser me levar de tráfico ilegal, eu tô indo. Que horror! Vou embora, não quero ficar aqui não. Nossa, e o pior é que a Rai falou presidência, eu juro que meu coração já deu uma trepidada aqui, porque quando a gente escuta hoje presidência é horrível, né? Mas até me perdi aqui no que eu ia falar. É mentira, tá, gente? Negócio de tráfico de pessoas. Não façam isso, é ilegal, você pode morrer. Eu falei isso, foi só uma piada, muito sem graça. Mas humor, não façam isso. É o nosso humor aqui que vai variando. Mas o que eu tava falando aqui é incrível que você tem 24 anos e a sua clareza e a sua consciência são absurdas. É de pessoas como você que a gente precisa. Eu sei que é difícil, mas que a gente precisa na gestão de todos esses esportes. Porque você tem uma consciência de que a gente tem muita crítica e pouco apoio. E óbvio que você precisa de um projeto a longo termo e que uma hora os resultados vão vir. Como você falou, e é assim mesmo que vai funcionar. Só que as pessoas são muito imediatistas, elas querem resultados para ontem, e quando não vem, você tira o patrocínio, e aí nunca vai para frente. E aí, como eu tô falando que você é muito jovem, você também sempre se posiciona nas redes sociais sobre assuntos que você acha que são importantes. Há 2 semanas, você tweetou a respeito do machismo, da eliminação das seleções sub-16. A gente viu os decepcionantes casos, né, do ex-jogador Murilo Becker, que foi acusado de agredir a ex-mulher, dos pivôs Nenê e Hetzheimer, que manifestaram apoio para o presidente, se é que eu posso chamar assim. Infelizmente, nada disso é novidade, só corrobora o fato de que a gente vive numa sociedade machista e racista. A gente sabe que a NBA e a WNBA são ligas muito politizadas, os jogadores sentem uma necessidade de se manifestarem e sabem que é muito importante falar sobre racismo, sobre luta por igualdade. Para eles não tem aquela história de que tem que calar a boca e driblar uma bola e que política e esporte não se misturam. Já no Brasil, a gente vive numa realidade alternativa. A gente está sempre esperando algum atleta se posicionar e quando se posiciona, como a gente estava comentando em off, é sempre pro lado errado da história. Então, como jogadora profissional, como uma mulher negra, como é que você vê o papel do atleta, sobretudo num país como o nosso, que é tão carente, tão desigual? O que você acha que a gente pode e que a gente deve fazer para tentar mudar um pouco a nossa realidade? Então, isso é uma coisa que na minha opinião, demorei a procurar sobre, né? O meu irmão, ele me incentiva muito a ler mais sobre o assunto dos meus antepassados, das minhas raízes, das leis, do que me abrange ou não, porque se eu não for atrás, ninguém vai por mim. E desde nova, assim, por um tempo foi botado o pano em cima disso, e eu acho que eu não consegui ter essa clareza,
mas eu fui crescendo e começando a perceber as desigualdades, sabe? E ele sempre me incentiva a pesquisar mais, para eu ter noção de entender quando algumas situações acontecerem, e eu também saber como reagir, porque é uma coisa que eu ainda, às vezes eu olho e eu falo, cara, eu não sei reagir ainda a certas situações. O racismo é uma delas, né? Porque eu acho que eu não conheço nenhum negro no Brasil que não tenha passado por racismo ainda. Se ele não passou, ele vai passar. De todas as formas. Que é uma coisa que me surpreende, porque eu achava que o racismo era uma coisa só e não é. O preconceito não é só uma desigualdade só. Então, eu acho que o quanto antes de falar sobre isso, se posicionar sobre isso, a gente consegue diminuir os ataques, diminuir as piadinhas, né? Porque por muito tempo se falou que o racismo, o preconceito eram piadinhas, eram bullying, mas não, é preconceito sim, é crime sim, e deve ser falado, não deve ser considerado mimimi, até porque só quem passa na pele sabe a dor, sabe o quanto tem que levantar a cabeça e matar mais um leão por dia e seguir em frente. Porque a gente não recebeu certos privilégios que a gente deveria ter. E não é o sangue que é derramado todo dia, a cada 23 minutos. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente não deveria ter medo de falar, não deveria ter medo de se expor. A gente tem, eu mesma tive por muito tempo, e eu acho que aos poucos eu tô perdendo esse medo de falar, porque, querendo ou não, a nossa fala é a única forma de a gente se proteger. Porque em escalada a gente só vai sofrer mais. E a justiça só vai demorar, sabe? Então, falar sobre os casos de feminicídio, de racismo, de preconceito, a gente tem que falar. Eu acho que é uma das grandes diferenças entre o basquete feminino e masculino. Eu acho que a gente, mulher, ainda consegue se posicionar muito mais do que os homens, né? Sobre todos os tipos de preconceito e de violência, né? Eu nova, na Mangueira ainda, né? A minha primeira técnica, meu primeiro técnico no basquete foi uma mulher. Então, eu acho que ali eu já tive uma diferença muito grande. Porque naquele momento eu fui empoderada. Naquele momento eu sabia que, nossa, porque quando eu entrei pro basquete, eu nem falei isso. Quando eu cheguei em casa, meu pai falou assim, e aí, o que você decidiu? Você vai para que esporte? Eu falei, pai, eu fiz aula de basquete hoje. Aí ele, basquete? Nossa, você estava na ginástica. Vai chegar chorando, porque a bola vai bater na sua cara. Eu, criança, pai, não vai nada, que não sei o quê. Mas quando eu fui crescendo, eu percebendo o tipo de fala dele. Consciente ou inconsciente, não sei, mas é uma fala machista. Então, eu fui empoderada no basquete, a falar que aquele era meu lugar, sim, que eu podia jogar basquete, sim, que aquilo não me faria menos ou mais mulher, que aquilo não influenciaria no meu pensamento de ser, de afetividade, se é que eu posso assim falar, a palavra está fugindo agora da minha cabeça, mas, assim, que eu podia ser forte, que eu podia me desafiar, que eu podia superar, que eu podia fazer muita coisa pelo esporte, pelo basquete, por mim, sabe? Me deu muita confiança, porque eu sempre fui, não parece agora, né? Mas eu sempre fui tímida, sempre fui mais na minha, sou muito, assim, mais reservada, né? Eu consigo ser mais brincalhona, assim, com quem eu conheço, mas já há mais tempo e tal. Mas de primeiro eu sempre sou mais quietinha e tal. Então, até nisso o basquete ajudou a me desenvolver, a falar mais, a não ficar com medo de falar, a não ficar com medo de fazer as coisas, de ser mais forte, ser mais bruta, e que isso não diminuiria a minha feminilidade. Então, eu acho assim que a gente tem que se posicionar, tem que falar assim, independente das críticas, porque infelizmente na internet a gente vê muito páginas, né? Pessoas que se escondem através da internet para ficar criticando, falando dos outros. Então, a gente não deve ligar para isso. Relato pessoal aqui, né? Quando vocês me chamaram, eu falei assim, gente, mas quem é a Rayane, né? Tipo, ninguém me conhece. Tipo, eu não sou a melhor jogadora, eu não sou a melhor reboteira, eu não sou, sabe? Tem toda menina melhor do que eu e elas me chamaram e depois eu falei assim, não, cara, olha quanto tempo você está treinando, olha quanto tempo você está amando o seu basquete, você está suando por ele. É uma forma das pessoas te conhecerem, é uma forma de valorizar o seu trabalho.
Então não fica com medo de se expor, de falar, das pessoas te conhecerem, sabe? Eu acho que tem muito disso, da gente se diminuir também. Então, eu acho muito importante isso. Eu acho que quanto mais se conhece, tem confiança em si mesmo, do seu pensamento também, né? Seu pensamento crítico. E expõe isso de maneira equilibrada, sem muito sentimentalismo, talvez, a gente consegue fortalecer outras mulheres a denunciarem uma violência, a serem mais fortes, a serem encorajadas a lutar pelos objetivos dela. Então, eu acho que tudo isso é um ciclo que só tende a crescer e a melhorar a vida de muita gente. É engraçado você falar isso, porque no nosso último episódio com a Karen, ela também falou a mesma coisa. Putz, mas por que eu? E aí eu acho que a Paola concorda comigo que vocês têm que se perguntar por que não vocês, sabe? Tudo que foi construído, que vem acontecendo no basquete brasileiro, como a gente falou no episódio com a Karen, para que jogadoras possam se posicionar e serem mais incisivas no que vem acontecendo, alguém teve que trilhar esse caminho lá atrás, sabe? Então, a importância de todas, não tem como a gente expressar isso, né? Por isso que a gente idealizou esse projeto, a gente quer dar muito esse espaço para que vocês possam falar, para que o máximo de jogadoras possa falar, né? Possa ter seu espaço, possa se expressar, possa colocar como sua trajetória começou no basquete. Enfim, todas essas coisas, né, Paola? Pois é, e foi pra você ver como a gente tá em sintonia. Na hora que ela falou também, eu lembrei da Karen, quando ela falou exatamente a mesma coisa. Nossa, mas por que eu? Nós mulheres temos uma tendência a nos diminuir. Acho que também é uma questão ainda mais sentida com mulheres negras, infelizmente. Então, assim, que nem a Carol falou, por que não você? Como você falou, você tá treinando há muito tempo, você tá numa equipe que teve um grande destaque e você é incrível. Então, eu só queria falar, desculpa falar, não é bem um palavrão, mas, né, mulheres são muito fodas e você é muito foda. Então é isso, né? Agora... A Paola é muito fofa, né, mano? A Paola é muito fofinha. Ai, Paola. Você sabe que eu tô zoando, né? Que grosseria! Eu achando que era verdade. Eu ia falar, que fofa. Nossa, depois dessa eu me calo. Pode dar um segmento aí, que agora eu vou me recuperar aqui desse deboche. Não, a Paola deve estar rosa, igual a parede do quarto dela agora. Mas você é fofa, porque eu acho engraçado o jeito que você fala. Eu ia falar palavrão engraçadinha. Bom, agora não fala nada. Vamos para... Eita, quase que eu fiz sons aqui que não saíram nada na minha boca. Vamos para perguntas de curiosidade, né? Bate bola rápido. Qual é a sua maior referência e você sonha em jogar com alguma jogadora ainda que não jogou? Nossa. Agora vai começar as perguntas difíceis, é isso? Isso, agora a gente vai começar a só, né, Paola? Só dar na garganta. Só pedreira. Então, uma referência assim... Eu não consigo... Porque tanta gente, né? Que eu olho assim e falo, cara... Não pode ficar em cima desse muro, hein, Rai? Tô tentando sair em cima desse muro. Mas assim, agora, sendo bem realista no momento, a minha referência é a minha equipe. Porque, cara, a gente trabalha tanto. Assim, nem todas moram do lado do ginásio, né? A gente tem a República, que é geralmente para gente que vem de fora, né? Mas cada uma mora em um lugar aqui do Rio. Então, nossa, a gente acorda cedo, sai cedo, pega esse trânsito de trem, de carro, de ônibus, fica o dia todo lá em Mesquita, almoça, come lá, dorme lá, faz tudo lá, volta de noite cansada. Às vezes não dá tempo nem de dar um beijinho na testa do pai para dar boa noite, não dá tempo de ver família, não dá tempo de ligar, não dá tempo de nada. Chega morta em casa para dormir e acordar no dia seguinte trabalhar de novo. Foi o que eu falei antes, tem que amar muito o processo. Então, eu faço o meu esforço e às vezes tem aquele dia que você fala, cara, hoje eu tô cansada, vontade de dar um migué, depois eu parei e pensei, não, cara, a Mayara acordou cedo, ela vai estar lá, a Ribeiro vai estar lá, a Tainá tem a filhinha dela, tá deixando a filha dela lá com a mãe pra ir treinar, não posso deixar ela na mão. Então, isso vem na minha cabeça, sabe? As meninas que vêm de fora, pô, deixaram família no estado delas pra mim, pra estar aqui, tão longe de todo mundo. Então, eu fico... Nossa, então hoje minha referência são elas, é a minha equipe.
E o sonho de jogar com alguma jogadora ainda tem? Tem. E, assim, nessa LBF, foi tanta menina que eu olhei que eu não... Sabe quando você não presta muita atenção? Porque sempre tem as meninas que estão mais na frente, assim, sabe? Mas uma das pessoas que eu assim, peguei admiração, que eu tenho vontade de, pelo menos, treinar, sabe? Alguma vez para me desafiar e tal, é a Kaká do Blumenau. Eu acho ela, nossa, uma jogadora muito inteligente, uma armadura, assim, muito inteligente. E por outra, essa transição de jogar como um ala 2 e ajudar na armação, eu acho que seria um treino muito legal, ter uma vivência muito legal. E uma pessoa que me surpreendeu positivamente, que eu fiquei muito feliz por ser revelação também nessa LBF, foi a Tássia. Então, de armadora, a Kaká, de lateral, a Tássia. E pivô, a Clarissa, com certeza. Ótimas respostas, tá indo bem. Vai se preparando Gostei. que o desafio vai ficando... A Kaká chamou a gente pra fazer um negocinho aí, né, Paula? Ah, é verdade. Pra gente fazer uma festinha aí quando puder. É. Vamos fazer quando rolar, quando puder, hein, gente? Não é aglomerar agora, é quando puder, quando as coisas melhorar. A Carol tá parecendo aqueles comerciais, sabe, de remédios, tipo, que fica dando os avisos. Se persistirem os sintomas, ela tá dando todos os avisos aqui. A segunda perguntinha, acho que essa é um pouco mais fácil. Qual que é o seu filme preferido sobre basquete no geral? Pode ser que seja o mesmo tema, mas qual é o seu filme preferido? De basquete, essa me pegou. Tem um clássico que eu acho que todo mundo na vida já assistiu, gostando de basquete, que é o Coach Carter. Ah, sim. Incrível. Mas tem um outro que eu gostei muito, mas não é um filme, é uma série, chamada The Playbook. É O Jogo pra Vida, alguma coisa assim, tá na Netflix. Top. Que é uma série de Doc Rivers, né? Nossa, sim, tem ele, tem a Beck... Oh, meu Hammond. Deus. Isso, ela, assim, são 5 episódios, né, nessa série, com 5 personalidades do esporte, sendo que desses 5, 2 são do basquete, que é o Doc Rivers e a Beck Hammond, que eu gostei muito, que eu gravei todas as frases, botei na parede do meu quarto, porque me inspirou muito, sério. É o que você mais gosta de fazer no seu tempo livre. Se restar tempo livre, né? Porque a vida é tão corrida. Pelos seus vídeos no Instagram, a gente vê que você gosta muito de dançar e dança muito bem. Ô, meu pai. Vamos pedir videozinho dela pra ela, ô Paola. Nossa, não sai as coisas, tá difícil hoje. Vamos pedir vídeo pra ela pra gente postar no nosso perfil. Desafio de TikTok. Pois Gente, é, olha, eu acho uma boa, hein? Eu gosto de dançar. Como eu falei, eu sou meio tímida, mas eu tô perdendo essa timidez. Tanto que às vezes eu posto os vídeos dançando. Mas é por causa do meu pai e do meu irmão. Eles sempre gostaram de hip hop, de charme. Então eu sempre gosto de ver vídeo de dança de hip hop, de charme, dessas coisas assim. Mas no meu tempo livre mesmo, tipo, aquele dia que dá pra, entre as meninas, sair, porque não dá pra não sair muito, é natureza. Nossa, fazer trilha, ou se estiver muito cansada, pelo menos ir à praia, sentar na pedra, ficar meia hora olhando o mar. Isso me dá um gás que vocês não têm noção. Eu amo muito. Trilha, praia, uma caminhada. Teve um feriado sem ser esse, né, o passado. Eu fui, acho que não foi no Forte do Leme, aqui no Rio, né, na Zona Sul. Fui no Forte do Leme, fiz a trilha, desci, peguei aquela bicicletinha do Itaú, fui até Copacabana, fui no Forte de Copacabana, depois fui até o Leblon. Nossa, aquilo me deu um gás que eu fiquei, gente, eu tava precisando desse ar, tipo, só de ficar perto da natureza já me deixa muito tranquila, me deixa muito bem. Também, né? Você mora no Rio, né? Tem todos os problemas do Rio, mas o Rio é simplesmente estrondoso na natureza. Então, sua resposta foi muito boa. Gostei, está saindo muito bem, mas vai se preparando, como eu falei. Ai, meu pai. Não é ainda, hein? Qual é o teu maior sonho? Nossa. Todas você fala, nossa. Agora vocês me pegaram. Você falou isso em todas também. Não, mas essa é... Porque não tem um sonho master, sabe? Eu consegui atingir alguns sonhos master, que eu tinha um tópico,
E eu consegui atingir eles. E depois disso eu falei assim, caramba, eu consegui realizar esses sonhos. Então, tipo, vamos trabalhar em outros. Mas eu tenho um sonho ainda de fazer um intercâmbio, jogar lá fora do Brasil. Tenho o sonho de, depois, né, de, infelizmente, acabar com a minha carreira, assim, trabalhar na minha área de enfermagem e poder ajudar muita gente. Talvez abrir uma clínica, não sei ainda, mas eu tenho esse sonho guardadinho com a enfermagem, sabe? Eu tenho esse negócio de poder estar ajudando, sei lá, eu me sinto muito útil. Quando eu estou muito parada sem fazer nada, eu fico, gente, nem atravessar uma senhorinha no sinal, eu preciso de alguma coisa assim. Então, tem esse sonho, esses 2 sonhos assim que eu posso contar agora, que é fazer um intercâmbio para jogar fora do Brasil e o outro com a enfermagem, mas isso é só depois que eu decidi parar de jogar basquete, né? Bom, agora é que são elas, né? Agora é a pergunta de R$1 milhão, se a gente tivesse, no caso. Você vai ter que escolher 5 itens ou pessoas sem as quais você não vive sem e que definem quem é Rayane. Não pode ficar 2 horas assim, ai gente, não sei, em cima do muro, não. Bora, rápido. Tá, top 1, Jesus. Pronto, esse não tá no principal. É a minha força, é a minha direção, é ele que tá comigo 24 horas por dia, ele que sabe quem realmente é a Rayane e como eu tô por dentro. Então, Jesus. Segundo, a minha família. Mesmo com a pandemia, né, estando longe, nessa correria de treinos, eu fico muito tempo afastada deles. Então, mas mesmo assim, tem sempre alguém me mandando mensagem, me ligando. Principalmente minhas tias, sabe? Eu moro com meu pai, mas eu tenho muito apoio do meu irmão, principalmente do meu irmão, né? A gente conseguiu construir uma conexão muito forte durante os anos, assim. E então ele e minhas tias, então, eles me ajudam muito, 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 direta e indiretamente. Sou muito grata. Terceiro, música. Nossa, eu amo música, de todas as formas. Para dormir, para acordar, para tomar banho, para aquecer pro jogo, para quando eu tô me sentindo mal, às vezes eu boto um louvor também que acalma meu coração. Quando eu tô precisando entrar no jogo com bastante força, eu boto também um pancadão ou um hip hop bem pesado. É mais ou menos assim. Todas as situações da minha vida tiveram uma música presente, uma música que marcou em tudo. Quarto, né? Menina, parece que eu tô com um cronômetro aqui na minha cabeça. Comida, principalmente doce. Eu sou uma formiga, gente. O meu preparador físico, ele me mata, porque ele fala, Rayane, fecha essa boca. Porque eu sempre tô atrás de chocolate. Eu tenho um vício com chocolate. Tô melhorando nisso, mas vamos lá. E, por último, natureza. Que qualquer coisa. Pode ser uma praia, um parque, um lago, um cantinho que tem uma árvore para sentar embaixo e ler um livro. Ótimo. Qualquer contato com a natureza, assim, é válido. Perfeito. Rolou a pressão, hein, Paola? Rolou. Deu certo. Deu certo que ela respondeu e agora ela tá pensando no brigadeiro, né, Carol? Agora ela vai sair daqui pensando no brigadeiro, uma culpa não é nossa. O brigadeiro, realmente, eu entendo. A minha irmã também é uma formiguinha, eu imagino bem como é que seja. E agora? Eu toda. Igual também. Só que assim, o negócio é... o pessoal fala, né? Pode comer 2 quadradinhos, 3 quadradinhos de isso não serve pra mim, não. Exatamente. Eu sou a pessoa que come 2 barras num dia. E tá tudo bem. 3 barras, entendeu? Gente, se tiver de TPM, eu como 3 barras fácil. Não tem condição. Nem falo em TPM, porque eu sou outra pessoa. Eu brinco lá na quadra, porque a gente bota apelido nos outros, né? E aí teve uma fase minha... Sabe quando você tá muito diferente do que você é normal? Aí falou, mas Rayane, você tá muito diferente. Eu falei, é a Rayana. Aí ficou nisso. Aí quando eu tô de boa, é a Rayane normal, a Ray. Mas quando eu tô muito falante, muito dançante, muito, muito, muito tudo, aí eu já falo que é a Rayana. Então, quando eu tô com esse vício de chocolate, não, gente, é a Rayana. A Rayana, ela, tipo, extrapola no chocolate. Ela fala muito, não dá certo.
Que estratégica. Criou um alter ego pra justificar a comida pelo É chocolate. igual a Paola e a Paloma. A Paloma é o outro lado da Paola. Que foi a Carol que criou, né? Que fique sabendo isso. Eu só dei o nome, mas é porque você É. ficou A se menina que fazendinho aparece no aí. vídeo fazendo TikTok é a Rayana, tá? Só pra dizer. Ah, tá. E quem tá aqui agora é a Rayana também, né? Não, essa aqui é a Rayane, tá mais contida. Tá mais contida, então, nossa, imagino que ela não é contida, né, ô, Carol? Eu gostei, então. Eu sinto que você conseguiu se conter e não conter ao mesmo tempo. E você falou que você gosta de música, pancadão, todo momento, aí vai depender. Aí agora a gente realmente chegou na pergunta de ouro. Como eu sempre falo, a Carol teve a brilhante ideia de criar uma lista, uma playlist. Uma lista não, né? Uma playlist no Spotify. Todo mundo Uma que passou lista. Eu tô uma na lista. mão aqui, vou lá no Forchara de baixar as músicas. Uma lista. Tá complicado. A pandemia afetou até a comunicação. Uma playlist no Spotify que todo mundo que passou pelo NBB das Minas, pelo LBF das Minas, escolhe uma música. A música que mais gosta, a música que mais representa no momento. Então você vai ter uma dificuldade grande aí, mas é que nem a Carol falou. Papum. Qual é a música? Então, ó, olha a pessoa, né? Ela já quer burlar a regra. Como eu falei que tem a Rayane e a Rayana, eu posso escolher duas, né? Não. Qual é a música, maestro? Coitada, ela veio com a esperança e a Carol destruiu. Não, então não. Ai. Não, mas como a gente tá, pelo menos essa semana eu tô falando bastante de gratidão, então eu vou escolher gratidão do L7, não, do Lennon. L7. Deixa eu pesquisar aqui. Isso. Se eu botar L7, vai aparecer. Ele é um rapper aqui do Rio. Nossa, meu celular botou gratadão. Muito louco. Tá que nem você, tá tudo saindo errado. Foi. Tá ótimo, gostei. Foi papum mesmo, a pressão funcionou aqui. Desculpa, você tá acostumada com pressão já, né? Então, não acho que a gente é chata. Eu tô me surpreendendo, porque eu achei que vai demorar mais, mas aí me veio a palavra gratidão, eu falei, opa, já vai nessa. Foi esperta, estratégica. Estratégia. E agora, você passou com nota 10, nota 1000 em todos os testes. A gente finalizou, já vamos deixar você tranquila para comer o teu chocolate. A gente chegou ao fim de mais um LBF das Minas. Foi um papo que rendeu muito. Eu vou deixar a Carol falar as considerações finais dela e depois você também tem todo espaço aí para falar o que você quiser. O que falar, Paola ou Paloma? Não sei quem está comigo hoje, mas... As duas. Então, foi incrível, foi muito bom saber dessa trajetória, de todo o impacto que o basquete teve na sua vida. A gente se emocionou, falou sobre muitos pontos importantes, sobre muitos pontos que precisam ainda ser tocados para que a gente tenha uma evolução, principalmente no basquete feminino, quando se trata de apoio e visibilidade. Porque quando a gente fala de talento e de material humano, a gente é muito bem servido. Só que uma andorinha só não faz verão, né? Então a gente precisa de mais apoio. Eu acho que essa é a tônica do que a gente ouve muito, né? Que precisa muito mais desse apoio. A gente precisa que os projetos sociais que existem sejam enxergados por quem está mais acima, para que possa pegar essas jovens estrelas, né? Para servir o nosso basquete. Eu amei, eu ri muito. A gente se emocionou também. E não sei mais o que falar, só agradecer a Rai por ter topado. Foi uma honra, a gente ficou muito feliz que você ter topado e participado com a gente. Pode você agora. Rai, Rayana, o que você quiser, o espaço é teu. Fala pro pessoal onde te seguir, fala o que você quiser, que aqui é você que manda. Show. Deixa eu só me corrigir, porque a gente falou do documentário, né, The Playbook, e eu falei que era Beck, né, mas não, é Dawn Staley, que era uma das pessoas que participa dessa série. E uma das frases que ela usou, né, uma das regras que ela trouxe do basquete para a vida, ela fala que crescimento ocorre fora da zona de conforto. E talvez muito desse meu crescimento, não só dentro do basquete, mas principalmente fora dele, né, foi porque eu sempre estive fora da minha zona de conforto. Então, eu acho que para terminar esse podcast, né, com vocês, eu queria falar sobre isso, que nem sempre a gente vai estar bem do jeito que a gente está, mas que o quanto a gente pode evoluir nessa dificuldade, nesse processo, seja no que você está passando agora.
Então, não desista dos seus sonhos. Eu quase entrei nessa linha, mas mais uma vez o basquete foi fundamental para que deixasse eu voltar a sonhar como profissional, deixasse voltar eu acreditar no meu potencial, no que eu posso produzir, no que eu posso oferecer ainda, não só para o basquete, mas para minha comunidade, para minha família, para os meus amigos. E muito obrigada pelo convite. Foi muito legal estar com vocês, conhecer um pouquinho de vocês também. E, de certa forma, me fazer refletir sobre todo o meu processo que eu tive, do que eu estou tendo. E gratidão. A palavra é essa. Muito obrigada. E quem quiser me seguir, @raisantana_13 no Instagram. No TikTok eu não vou falar não, porque eu tenho vergonha, mas tudo bem, vocês vão achar de qualquer forma. Mas é isso. Eu aconselho o pessoal a dar uma olhada no seu Instagram, porque ele é muito divertido, assim, tem muita postagem emocionante, que nem a foto na mangueira, tem os TikToks ali com as colegas, então é bem divertido, além de você dançar super bem. Mas eu queria também, assim como a Carol falou, agradecer, porque como você falou, você tem muito pouco tempo livre, né? Então agradecer por você ter participado com a gente. Como eu falei, você é muito madura, muito consciente. Eu espero muito que você continue trilhando esse caminho de sucesso. Obrigada, você falou coisas incríveis, várias frases, tipo, ame seu processo, adorei também. É meio que embidão da vida. E é isso, não duvide em nenhum momento que você é muito incrível, muito foda e continue. Conte com a gente e até a próxima, porque eu acho que também vai ter uma pessoa, talvez, do seu time. Já deixo um spoiler por aí. Sigam a gente e continuem e sigam também a Rai. É isso. Até semana que vem e boa noite.